A chuva surreal que cai no Recife. Um forte temporal surpreende a população na capital pernambucana e na região metropolitana. O forte temporal coincidiu com a maré cheia e travou a cidade. Quem está voltando para casa está enfrentando dificuldades. Ruas alagaram. Há alerta para riscos de deslizamentos de terra. E nos próximos 3 dias, chuvas fortes são esperadas para a cidade do Recife. Todos os detalhes da chuva que cai até agora na capital pernambucana você vai ver nesta edição do Expresso Direto. E você vai ver também: João Dória Júnior desiste de concorrer à presidência da República e há um racha no PSDB. Ninguém sabe se o partido vai lançar uma outra candidatura ou se vai apoiar Simone Tebet. E ainda, Arthur Lira desonera o vice-presidente da Câmara dos Deputados às vésperas de novas eleições na casa. Boa noite para você. Desde as 2 horas da tarde, no horário de Brasília, que o Recife está vivendo uma chuva muito forte e que pegou todo mundo de surpresa. Desde a última sexta-feira, a Agência Pernambucana de Águas e Clima vinha prevendo que para esta segunda-feira iria chover com intensidade forte na capital pernambucana. O que ninguém esperava é de que o temporal começaria na tarde desta segunda-feira. A chuva pegou muitas pessoas de surpresa. Ruas ficaram alagadas e o temporal coincidiu com a maré cheia, o que potencializou ainda mais os engarrafamentos e congestionamentos. Você vai ver agora imagens que fizemos diretamente ali da altura do Centro de Convenções de Pernambuco, na sede da Impetu, ali já na divisa entre o Recife e Olinda. Você vê aí que uma forte chuva cai, né? Estrondos de trovões são escutados e aí você vê a estrada de Belém já alagada, os carros passando, criando ondas enormes aí na altura do Centro de Convenções de Pernambuco. Nós vamos mostrar agora imagens de agora há pouco, né, no final da tarde, por volta de 5 horas e 30 minutos. Pode não parecer, mas é sim 5 horas e 30 minutos, mais ou menos nesse horário, que essas imagens que estamos mostrando aí para vocês, do bairro de Boa Viagem. A jornalista Beatriz Galvão fez essas imagens da altura de um prédio e mostrou pra gente. A imagem impressionante é essa, onde a gente consegue ver aí o relâmpago de um raio que acaba mostrando, clareando o céu do Recife, e mostra aí a dimensão da chuva que estava caindo na capital pernambucana naquele instante. Àquela altura, parte do Recife já estava com a chuva parada, já não estava chovendo, e continuou ali com as nuvens carregadas e causando bastantes estrondos, bastantes relâmpagos, né? A chuva ela começou por volta das 2 horas da tarde e se estendeu até por volta das 5 horas. Né? E agora há pouco, por volta das 7h40 da noite, é que a chuva retomou. Ainda com intensidade moderada, mas a PAC prevê chuvas fortes para esta madrugada e começo da manhã desta terça-feira. Segundo ainda a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a chuva deve se intensificar nas partes da tarde e noite de amanhã. E uma fonte exclusiva do Ponto Direto informa que a chuva vai se estender com intensidade forte. Uma fonte da APAC diz que a chuva vai se estender de maneira forte, de intensidade forte, até a próxima quarta-feira. Ou seja, serão 3 dias seguidos de chuvas fortes que devem cair na região metropolitana do Recife e todo o litoral pernambucano, além de estados como Alagoas e Paraíba. Nós vamos continuar mostrando as imagens que nós coletamos agora para vocês, né? Imagens agora de agora à noite da PE15 em Olinda. Você vê aí
que o trânsito na P15 está parado no sentido paulista por conta justamente dos alagamentos que foram provocados pela chuva. O forte temporal fez com que algumas instituições de ensino cancelassem suas aulas presenciais nesta noite, como por exemplo a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade de Pernambuco e a Universidade Católica de Pernambuco. As três instituições, além, claro, da Faculdade Fafiri, a faculdade renomada ali nos cursos de saúde, que é a Faculdade Fracinete do Recife, a Fafiri, como você vê aí na tela agora. Ainda de acordo com a Fafiri, as aulas de hoje foram canceladas presencialmente, estão em módulo remoto, e a Fafiri foi mais além. Ela já cancelou as aulas de amanhã, da parte da manhã, de maneira presencial, e vão fazer as aulas na instituição em modo remoto amanhã pela manhã. A Universidade Federal Rural de Pernambuco, no bairro de Dois Irmãos, na zona norte do Recife, cancelou tanto aulas presenciais quanto remotas, por conta de uma queda de energia que foi provocada pela chuva que atingiu o bairro de Dois Irmãos. A chuva também danificou as instalações do restaurante universitário da universidade. Com isso, há alguns problemas que impossibilitou com que as atividades administrativas da universidade acabassem precisando serem suspensas. Com isso, a instituição cancelou e, segundo a Neoenergia Pernambuco, 2 equipes estão no local neste momento tentando restabelecer a energia no local. Nós vamos continuar acompanhando esses desenrolares da chuva. Estamos agora a ver imagens da chuva neste momento, imagens agora do bairro da Torre, na zona norte do Recife, de agora à noite, antes da chuva voltar a acontecer. Você pode perceber aí que o temporal segue castigando, as nuvens estavam bastante carregadas, e agora a gente volta aí com imagens lá de Olinda, onde castigou uma verdadeira chuva, uma chuva verdadeiramente surreal, caiu na capital pernambucana nesta tarde. Ventos de até 100 km por hora foram registrados pela Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, nesta segunda-feira. E até agora não há ainda informações sobre deslizamentos de terras. Porém, as defesas civis das cidades do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, Paulista já emitiram alertas para riscos de deslizamentos de terras, e que qualquer coisa, as orientações da Defesa Civil dos seus municípios, destes municípios, deverão ser seguidas neste momento. Nós estamos apurando a todo momento as informações que chegam da chuva que cai no Recife, região metropolitana. Daqui a pouco voltamos com novas imagens, novas informações sobre o temporal que cai no Recife, região metropolitana nesse momento. Relâmpagos estão sendo registrados a todo instante na capital pernambucana. A chuva deve se intensificar já nas próximas horas, e daqui a pouco nós voltamos com novas informações sobre isso. E também a seguir você vai ver as notícias do Brasil. Arthur Lira exonera o vice-presidente da Câmara dos Deputados. E você vai ver também: João Dória Júnior desiste de concorrer à presidência da República e um racha no PSDB é diagnosticado. A gente volta já.
O pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, João Dória Júnior, anunciou nesta segunda-feira, no começo da tarde, que desistiu de concorrer à presidência da República. Em dezembro do ano passado, mais uma vez, disputei as prévias do partido para ser candidato a presidente da República. E mais uma vez, as venci. Fica aqui minha gratidão aos brasileiros da cidade de São Paulo que me deram mais de 3 milhões de votos na prefeitura e aos quase 11 milhões de votos para o governo de São Paulo. E aos mais de 17 mil militantes do PSDB que me escolheram como candidato a presidente do Brasil. Agradeço também aos mais de 6 milhões de brasileiros que nas pesquisas de opinião pública já manifestaram a intenção de votar no meu nome para presidente antes mesmo do começo da campanha eleitoral. O Brasil precisa de uma alternativa para oferecer aos eleitores que não querem os extremos, que não querem aquele que foi envolvido em escândalos de corrupção e nem aquele que não deu conta de salvar vidas, não deu conta de salvar a economia e que envergonha nosso país em todo o mundo. Para esta missão, coloquei meu nome à disposição do partido. Hoje, neste 23 de maio, serenamente, entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. Sempre busquei e seguirei buscando o consenso, mesmo que ele seja contrário à minha vontade pessoal. O PSDB saberá tomar a melhor decisão no seu posicionamento para as eleições deste ano. Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve. Com a sensação inequívoca do dever cumprido e missão bem realizada, com boa gestão e sem corrupção. Saio com um sentimento de gratidão e a certeza de que tudo o que fiz foi em benefício de um ideal coletivo, em favor dos paulistanos, dos paulistas e dos brasileiros. Saio como entrei na política, repleto de ideias, com a alma cheia de esperança e o coração pulsante, confiante na força do povo brasileiro, que tem fé na vida e tem fé em Deus. Peço desculpas pelos erros. Se me excedi, foi por vontade de acertar. Se exagerei, foi pela pressa em fazer com perfeição. Se acelerei, foi pela urgência que as ações públicas exigem. Os acertos foram fruto do trabalho em equipe, da ousadia e da coragem, do propósito que sempre persegui. Sempre fazer bem feito o que tem que ser feito, respeito e trabalho, fazer do possível o impossível. Esse é o meu mantra e levo por onde eu for. Com o anúncio, Dória fez com que o PSDB expusesse um racha no partido. Não se sabe se o PSDB vai apoiar a pré-candidatura de Simone Tebet, do MDB, para a presidência da República, como eu tinha anunciado em plantão mais cedo, né, porque era a notícia que estava sendo vinculada, ou se o próprio partido, o próprio PSDB, vai lançar uma candidatura própria, ou se vai lançar Eduardo Leite. A gente ainda não tem essa certeza, isso por conta justamente deste racha que acabou sendo gerado por conta dessa crise que se instalou dentro do próprio PSDB. A gente vai seguir acompanhando tudo isso, até porque as eleições é o momento, as notícias de um momento lá da política brasileira, por conta dessa configuração, já que a disputa eleitoral está mais próxima. Dória é o 5º pré-candidato a desistir de concorrer à presidência da República. Antes dele, outros nomes como o de Sérgio Moro acabou entrando nesta lista. Dória estava atrás de candidatos como Lula, Jair Bolsonaro e Ciro Gomes, não passando nem sequer chegando muitas vezes aos 5% das intenções de voto nas pesquisas eleitorais. Isso mostra a fragilidade do PSDB. O ex-governador de São Paulo, apesar de muito influente no estado em que governou, ele acabou se fragilizando em relação ao âmbito nacional de disputas de eleições. Bom, já o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, exonerou no final da tarde de hoje o vice-presidente da casa, Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas.
Marcelo Ramos é crítico ferrenho do presidente Jair Bolsonaro. O ato assinado pelo presidente Arthur Lira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez com que outros 2 cargos da mesa diretora, a 2ª secretaria e a 3ª secretaria, também ficassem vagas. Essas 2 mesas diretoras, a 2ª e 3ª secretarias, eram ocupadas respectivamente por Marília Reis, do Solidariedade de Pernambuco, atual pré-candidata ao governo do estado, que lidera, por sinal, as pesquisas de intenção de voto no estado, e também pela deputada Rose Modesto, da União Brasil do Mato Grosso do Sul. O ato acontece logo depois de Marcelo Ramos ter trocado de partido. Ramos defendeu que a decisão de Lira foi uma decisão política. Ele disse que a decisão não foi pessoal e não foi nem sequer profissional, e sim foi uma decisão por interesse político. Essas são as informações que chegam em relação a essa mudança, que mostra aí mais uma polêmica envolvendo a política brasileira em Brasília. Vamos agora aos números da pandemia. Os números foram divulgados pelo Consórcio Nacional de Veículos de Imprensa, liderados pelo portal de notícias G1. Mas até agora, daqui a pouco então a gente mostra esses números, porque a gente vai agora para um intervalo rápido e mostrando aí para vocês o indicador do tempo. Você vai ver o tempo para amanhã em algumas cidades brasileiras. E daqui a pouco, novas informações sobre as chuvas que caem no Recife e região metropolitana. A gente volta já. Nós voltamos a falar sobre a chuva que cai no Recife e região metropolitana. O forte temporal castiga a cidade neste momento. Agora são exatamente 8 horas e 15 minutos da noite e até agora, na Ilha do Retiro, o jogo entre Sport e CRB pelo Campeonato Brasileiro não começou. A partida estava inicialmente programada para começar por volta das 8 horas da noite. Em decorrência da forte chuva, o estádio está alagado. Apesar do esforço da equipe do Sport em tentar
liberar e tenta tirar toda a água do campo para poder liberar o gramado para a partida, ainda não está em condições aptas para jogo. A equipe de arbitragem, até o presente momento, não decidiu se vai cancelar o jogo ou não. Entretanto, está mais para haver a possibilidade de cancelamento da partida do que para poder manter o jogo no dia de hoje em função da chuva, que, repito, cai desde as 2 horas da tarde de hoje. Acabou agora de cair mais um relâmpago, por isso que eu olhei aqui para cima, onde a gente está gravando agora o Expresso para você. Bom, a gente vai mostrar agora para vocês imagens feitas há pouquíssimos minutos de onde estamos gravando o Expresso, aqui nos estúdios do Expresso, onde você pode perceber aí um relâmpago dentre vários que caiu desde que a noite começou a surgir aqui no Recife. Bom, a chuva, como eu disse, vem caindo desde as 2 horas da tarde de hoje no horário de Brasília, no Recife, região metropolitana. Um forte temporal começou a castigar o Recife por volta desse horário e vem se arrastando até agora. Houve uma pausa por volta das 5 horas da tarde, mas de 7h40 a chuva voltou a cair na cidade. O temporal coincidiu com o pico da maré alta na cidade, o que acabou provocando vários transtornos e vários alagamentos. As imagens que vocês estão vendo agora são imagens da Torre, bairros de Boa Viagem, ali em Olinda, no bairro de Campo Grande também, onde ali próximo da estrada de Belém estava o trânsito, as ruas transformadas em verdadeiros rios. E também aí na PE15 em Olinda, onde há um verdadeiro engarrafamento. A jornalista Beatriz Galvão fez essas imagens da altura de um prédio em Boa Viagem, onde mostra aí o momento de um relâmpago de um raio que apareceu nos céus do Recife, isso por volta das 5 horas e 45 minutos da tarde. Então, isso aí, de lá para cá até agora caiu, até pelo que eu consigo contar assim de cabeça, mais de 50 relâmpagos já foram vistos nos céus do Recife, não somente por mim, mas também pela equipe do Ponto Direto, que está em vários locais acompanhando todas as movimentações e trazendo essas imagens para vocês. No bairro de Jardim Fragoso, em Olinda, há ruas alagadas e a Defesa Civil de Olinda, Recife, Jaboatão, Paulista, Camaragibe já emitiram alertas para riscos de deslizamentos de terras. A Agência Pernambucana de Águas e Clima, segundo uma fonte nossa da APAC exclusiva que trabalha na APAC, disse que até quarta-feira a chuva que vai cair no Recife, região metropolitana, será de intensidade forte. Até agora não há previsão de trégua dessa chuva por hoje. Segundo a APAC, para esta madrugada, fim de noite, começo de madrugada, vai chover com intensidade forte no Recife região. Com isso, a Defesa Civil emite alertas para riscos de deslizamentos de terras para áreas com alta probabilidade de acontecer, principalmente nas regiões de barreiras e encostas. Vocês vão continuar acompanhando todas as informações da chuva que cai no Recife, região metropolitana, aqui no Ponto Direto. A qualquer momento voltaremos ao longo da noite e da madrugada com novas imagens, novas informações sobre o temporal que vai caindo em várias regiões, em vários bairros do Recife. E claro, qualquer novidade vamos estar trazendo para vocês aqui no Ponto Direto. O Expresso Direto de hoje vai ficando por aqui. Nós voltaremos, como eu disse, a qualquer instante com novidades. E a edição de amanhã do Expresso vai trazer um balanço dessa chuva que cai aqui na região metropolitana. Antes de tudo, há informações que acabamos de receber de que está faltando energia em alguns bairros da zona norte do Recife e também de Camaragibe. Então já há estas informações chegando. Claro que a qualquer instante vamos trazer mais atualizações para vocês aqui no Ponto Direto. O Expresso de hoje fica por aqui. A todos vocês, tentem ter uma boa noite e a gente se vê amanhã, se Deus quiser.